Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Lisca, você, na última coletiva, mostrou muito, que sentiu muito a derrota, um abatimento grande pela forma como foi. E hoje, mais uma vez, a torcida do Vasco vive um pesadelo no dia do aniversário. Mais uma derrota em que falhas individuais voltaram a definir, né, o jogo de forma desfavorável para o Vasco. Então, no que esse torcedor pode se agarrar daqui para frente para ter um otimismo de que o cenário vai mudar, de que o Vasco vai conseguir o acesso, né, o principal objetivo dessa temporada. Obrigada. Boa noite. É uma noite difícil para nós, né? Cumprimentar o torcedor do Vasco pelo aniversário, mas longe do presente que a gente queria dar, né, para eles, para nós, da nossa necessidade também da vitória, né? E, infelizmente não conseguimos, né? Mais uma vez. Tomamos 2 gols, né? Não, é difícil você falar que a partida nós estávamos bem na partida, né? Estávamos controlando o jogo, na bola aérea aqui, sobrou uma segunda bola, eles acabaram cavando um outro escanteio, de novo, uma segunda bola, sobrou do Marcelo e eles fizeram o gol, né? O time sentiu um pouco o gol, tomamos o segundo, numa falha, 2 vezes a bola estava com a gente, mas não vamos ficar crucificando individualmente ninguém, principalmente aqui publicamente, né? Mas precisamos tomar uma série de providências, né? Agora já tem um mês de Vasco, os resultados estão muito aquém também do que eu esperava. Hoje eu não posso falar da entrega dos jogadores, do rendimento, principalmente do segundo tempo, né? Com as alternâncias táticas que nós fizemos. O time cresceu bastante, o Morato infelizmente foi expulso, mas entrou muito bem. Caio entrou bem também, Andrei, Peck, todo mundo que entrou, até o Matias também com pouco tempo, mas produziu muito. A gente teve muito mais oportunidades, mas não adianta, a estatística está lá no placar, que foi 2-0, né? E a nossa bola hoje não entrou também. O Simão fez uma defesa muito linda ali na falta do Zeca com o Marquinhos, rebateu, eles no final desceram bem o bloco, bola tinha uns 5, 6 na frente do gol, a bola teimou em não entrar, o Cano, que geralmente costuma, né, ser muito assertivo, ainda comigo, né, não está conseguindo ter a produção que ele teve, apesar de estar tendo boas oportunidades. Hoje ele teve 2, 3, né, praticamente, e também não está na fase boa, né? Geralmente na fase boa ele faz os gols, então realmente é difícil, né? Mas que eu posso falar para o torcedor do Vasco, né, se a diretoria me permitir a sequência do trabalho, é que eu vou trabalhar demais agora com 2 semanas e tem uma avaliação do plantel, tem uma avaliação do trabalho. Precisamos tomar algumas providências, vou conversar com o Pássaro e com o presidente, né, e vamos ver, né, se eles me escutam e a gente possa alterar algumas situações aí que a gente detectou nesse mês, e agora com mais um pouco de tempo de trabalho, de jogo a jogo, a gente poder ser mais assertivo ainda nas partidas e transformar a produção que a gente teve hoje em gols, porque o que faltou hoje foi a bola entrar, a gente botar a bola para dentro, e eles foram muito assertivos, né, muito eficazes, né? Nós somos eficientes porque criamos chances, mas não fomos eficazes, né? E eles, além de eficientes, criaram pouco, foram muito eficazes, né? Das poucas chances que tiveram, fizeram os gols. Então isso é que define uma partida. Então acho que isso é que fica de lição hoje. Mais uma vez pedir desculpa para o torcedor do Vasco. Agora a Jéssica Dias, da Super Rádio Brasil. Boa noite, Jéssica. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, Lisca. Lisca, agora na saída do campo, o Andrei foi conceder entrevista, né? E ele fez um resumo, na verdade, um desabafo. E nas palavras dele, com licença, né, para poder falar, repetir, ele falou que está tudo uma merda, está tudo uma bosta e que realmente é tudo de se envergonhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um sentimento de um jogador após o jogo, né? E um jogador que é cria do Vasco, que conhece muito bem o Vasco e toda essa situação. E queria que você falasse um pouco para o torcedor, porque o torcedor já fica querendo alguma segurança de garantias de soluções, né? Então, o que você pode garantir para o torcedor a partir de agora? Primeiro, o Andrei realmente, ele também falou no vestiário, né? Um jogador que está desde os 5 anos no Vasco, né? E ele participou desse processo todo de descenso e de várias situações, né? E a gente tinha uma expectativa bem diferente, né? Eu acho que hoje não pode dizer que foi uma vergonha a entrega dos jogadores, não posso reclamar disso, né? A entrega, a dedicação, como que eles têm tentado trabalhar, mas infelizmente a gente não está tendo a competência, né, para transformar em gols, né? Hoje principalmente, né? O jogo contra o Londrina nós estávamos com o jogo na mão, tomamos 2 gols de laterais, né, em 2 falhas, que assumimos todos, né? Nós não vamos crucificar ninguém.
Mas é um sentimento do Andrei, um sentimento de vários jogadores, mas não assim, eu acho que mais um desabafo, né? E a gente também está com muita indignação, né, por tudo que está acontecendo. Eu acho que ele demonstrou isso, né, na entrevista, né? E a segurança que eu posso dar para o torcedor do Vasco, e se a diretoria me permitir a sequência do trabalho, é que eu vou trabalhar demais ainda, né? E agora com 2 semanas cheias, precisamos tomar algumas providências em questão de grupo, precisamos reforçar o nosso grupo, precisamos também algumas situações que eu já detectei, né, na nosso ambiente interno, né? Talvez reforçar um pouco o meu trabalho também. Então vamos conversar agora. Nós estamos todos muito chateados, né? Mas amanhã e segunda eu vou conversar com o Pássaro, com o presidente. Já coloquei para eles algumas coisas, né, na semana passada, e a partir de amanhã nós vamos começar a tomar as providências necessárias aí para reforçar o nosso grupo. Talvez alguns jogadores, né, não estejam ainda preparados, né, para essa missão. É um grupo muito jovem ainda, é difícil. Na Série B você não faz o trabalho só com jovens, você pode ver a equipe do Operário, a equipe do Londrina, qualquer equipe. Eu já joguei 3 ou 4 Séries B, só o Vasco, né, que dá essa oportunidade para os meninos, mas talvez alguns ainda não estejam, né, preparados. Trabalhar um pouco também nas nossas opções, né, a gente tem um pouco mais de opções, apesar de hoje todos terem entrado. Então é uma hora de sacrifício de todos, e eu vou fazer essas colocações, né, para o Pássaro e para o presidente, e espero que eles me atendam para a gente poder melhorar o nosso trabalho. Agora o Wellington Campos, Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Lisca, você falou 2 vezes se a diretoria do Vasco te permitir continuar trabalhando. Por que você está dizendo isso? Você acredita que de repente eles vão trocar novamente o treinador? Até porque nesse regulamento atual, se o Vasco tirar você, ele tem que botar um treinador empregado do Vasco já com pelo menos 6 meses. Mas, na verdade, quero saber por que você está falando isso, por gentileza. Porque o torcedor do Vasco quer a sua continuidade. Sabe que o problema não é o Lisca. O problema, de repente, você já está botando o dedo na ferida, me desculpe alongar um pouquinho mais, é acertar, achar o time ideal para essa Série B e conseguir subir. O Vasco tem que fazer 36 pontos dos 64 que você já falou em termos de conseguir uma das vagas. Por favor, obrigado, Lisca. E conte conosco aqui para seguir o seu trabalho, meu amigo. Obrigado, Wellington. Você é um cara muito consciente aí, muito contundente naquilo que você fala, né? Eu estou falando por causa dos resultados, né, Wellington? Meus resultados no Vasco estão muito abaixo, né, do que o Vasco precisa, daquilo que eu almejava. São 30 anos de luta, né, para ter uma oportunidade como essa num clube do tamanho do Vasco, né? E os resultados são determinantes, né, para o treinador, né? Então, realmente eu estou muito chateado, né, por não estar conseguindo responder para o torcedor do Vasco aquilo que ele tinha também uma expectativa muito grande em mim, né? Claro que eu cheguei com o trabalho já em andamento, não participei de uma série de situações, mas agora eu quero participar. Eu quero ser ouvido, né? Eu quero colocar algumas situações, não aqui publicamente, mas internamente, e eu preciso de algumas providências, sabe? Espero que a diretoria me escute e tome essas providências, mas isso vai ser tudo internamente. E eu coloquei isso, Wellington, porque eu tenho que ter, né, vergonha na cara, né? E eu tenho que dizer para o torcedor do Vasco que eu estou muito decepcionado com aquilo que, principalmente com os resultados, não com a entrega dos jogadores. Eles me receberam muito bem, eles estão tentando, mas falta coisa para a gente poder almejar uma posição melhor na competição, poder ganhar as partidas, né, que a gente não está ganhando, mesmo jogando mais que o adversário, como foi contra o Londrina. Eu discordo, eu vi algumas pessoas falando que nós somos dominados pelo Londrina. Pelo amor de Deus, gente, não aconteceu isso no jogo, né? E hoje, cara, nós, principalmente no segundo tempo, né, nós tivemos assim a bola o tempo inteiro, tivemos N chances. Já no primeiro minuto de jogo, nós já tivemos uma chance claríssima, depois mais 2 ou 3, né? Então isso é que está me deixando chateado, né, Wellington? Então eu não sou um cara de fugir da raia, não. Eu sei que agora com o tempo eu posso trabalhar, agora eu preciso também participar do processo, né? Na formação do plantel, do novo plantel que nós devemos formar, né? Nós precisamos de algumas situações pontuais aí e algumas situações que eu preciso também de alguns colaboradores que venham trabalhar comigo aqui no Vasco, e é isso que eu vou colocar para a diretoria. Agora, Cris Mussi, dos canais Disney. Boa noite, Cris. Boa noite, Lisca. Boa noite a todos que estão participando aí da coletiva. Lisca, a gente entende o seu inconformismo, né? Queria então até sair um pouco dessa discussão para ficar falando repetidamente sobre os não resultados que vieram.
Queria que você explicasse um pouco sobre o posicionamento, não só da questão do Cano, né, que a gente tem observado que ele tem saído um pouco mais da área, enfim, se isso foi uma decisão sua, ou se ele está participando mais dessa forma, e também pela não opção do Gabriel Peck, né? Hoje a gente percebeu que ele entrou mais para o final do segundo tempo, enfim, mas os jogos em que ele tem participado, o Vasco teve melhores resultados efetivos de gol, ele participou com assistência, enfim. Queria que você explicasse um pouco sobre essas decisões em relação ao posicionamento do time. Obrigada. Não, no jogo passado, realmente, o Cano saiu bastante da área, né? Até a gente precisava dele na construção, a gente sabia que o Londrina ia acerrar a marcação em cima dele, mas hoje não, hoje a ideia era ficar ele lá dentro, né? Ele fixando os zagueiros para a gente ter as articulações entre linhas, abrir os espaços para nós. No primeiro tempo nós construímos com uma linha, né, de 3 com Zeca, Ricardo e o Miranda. O Ricardo ainda está com algumas dificuldades de posicionamento, de leitura de jogo, de subida de linha, né? E a gente teve um pouco de dificuldade, mas o Cano teve as oportunidades, hoje ele teve bem dentro da área, né? Infelizmente a bola também não está entrando, né? Ele não está no momento mais positivo dele, como já foi muito assertivo aqui, né? O Peck entrou muito bem hoje também, é um jogador muito interessante, né? Eu vejo vocês falarem, né, sobre o Peck, sobre as situações, eu acho que muito no campeonato estadual, né, que o Peck realmente se destacou, puxou o processo, e nós vamos ver a melhor maneira de encaixar ele na equipe também, né? Hoje a gente optou pelo Jabá, né, do lado do Marquinhos, jogar entre linhas, abrir o corredor para o Léo, acho que estava sendo bem feito, né? O Sarrafiori hoje jogou um pouco abaixo, no segundo tempo a gente voltou com essa situação. O Jabá hoje é talvez um dos principais jogadores nossos a nível de definição, de poder de 1 contra 1, mas a entrada do Morato, né, o Zeca entrando para dentro aqui no segundo tempo, como a gente usou contra o São Paulo, até a gente ter 11 jogadores, né, depois da expulsão do Jabá, e realmente a gente sentiu, mas a gente usou o modelo que a gente usou contra o São Paulo, e aí realmente tomamos conta do jogo. O Peck entrou, provavelmente no próximo jogo ele possa jogar aqui pelo outro lado, talvez fazendo a função que o Morato jogou no segundo tempo. Então é um jogador que com certeza vai nos ajudar bastante. Hoje entrou bem, o Caio entrou bem também, o André entrou bem, o Matias entrou bem também, mas nós precisamos de algumas situações aí também, né? Talvez um pouco mais de maturidade, um pouco mais de opções também ofensivas. É isso que nós vamos conversar com a diretoria, né? Nós precisamos tomar algumas providências e está na hora do Vasco também fazer um sacrifício e poder mudar um pouco esse panorama, né? Mas na questão tática, eu acho que no primeiro tempo a gente faltou um pouquinho depois do primeiro gol, a gente sentiu um pouco, né, com a construção com o Zeca. O Ricardo ficou muito aberto, não centralizou como a gente precisava, mas na segunda parte, com a nossa mudança, o time cresceu demais, as jogadas aqui fluíram com Marquinhos, Zeca e Morato. Do outro lado, faltou um pouco depois com a entrada do Peck e do Andrei, a gente cresceu também pelo outro lado. Então vamos buscar soluções, né, o mais rápido possível, porque a nossa recuperação não pode mais tardar, né? Ela tem que ser já no próximo jogo, e agora nós temos que ser muito assertivos a nível de resultado. Agora Hector Verlang, Globoesporte.com. Boa noite, Hector. Oi, André. Boa noite ao Lisca. Lisca, eu queria aproveitar e pegar o gancho aí da pergunta do Wellington. Tu já falou sobre o sentimento de que com as falta de resultados, se a direção vai permitir a continuidade do teu trabalho. Mas eu queria saber do teu sentimento, até porque, como já foi colocado aqui, na coletiva do jogo contra o Londrina, tu estava com um abatimento bem abatido, né, com um sentimento bem para baixo. Hoje eu não estou te achando tão para baixo assim, tu está falando até em coisas no futuro, né, mas eu quero saber do teu sentimento. Tu sente que tu consegue, com essas mudanças aí que está falando, pelo que eu entendi, o principal ponto é reforçar o time. Tu usou até a frase, tem que me ouvir, né? Que a direção tem que te ouvir. Tu sente que com essas mudanças que está planejando, tu consegue fazer o Vasco render mais? O teu sentimento é de que ainda dá? Eu queria saber do teu sentimento, por favor. Sim, claro. Eu fiquei muito abatido no jogo do Londrina pela maneira que foi, né? Pela maneira que nós tomamos os gols, pela infelicidade dos meninos, né, que estavam voltando da seleção, e a gente não pode crucificar um ou outro menino, mas o jogo estava na nossa mão. Pelo menos se você não ganha na Série B, você empata, né, e da maneira que foi o jogo, realmente me abati demais, né, e até peço desculpas para o torcedor do Vasco nesse sentido, né. Mas eu preciso trabalhar também um pouco, eu preciso agora ter esse tempo de trabalho. Eu peguei aqui muito na emergência, um jogo em cima do outro, eu tenho já uma avaliação bem fidedigna do que a gente precisa,
Não vou aqui publicamente ficar falando, né? Não vou ficar justificando. Internamente, a partir de amanhã, depois de amanhã, né? Principalmente amanhã já, eu vou fazer algumas colocações agora, né? E preciso dessas soluções, né? Também, se as soluções não forem viáveis, quando eu sinto que eu não posso, eu sou o primeiro a falar, cara. Eu não, na minha carreira eu não costumo ficar para segurar emprego. Eu trabalhei 30 anos, cara. Foi muito difícil para mim chegar aqui. Eu sei bem do potencial do nosso trabalho, meu, do Márcio, do Cauã, que chegamos, mas nós precisamos de mais algumas coisas aqui. A gente precisa de mais algumas situações dentro do clube, e é isso que eu vou colocar para o Pássaro e para o presidente. Espero que eles me atendam. Agora, se eles acharem que não, e aí nós conversarmos, aí nós vamos chegar a um denominador comum que é o melhor para o Vasco. Nós temos que pensar no Vasco agora, acima de qualquer coisa no Vasco, não ter vaidade, tomar providências, porque nós precisamos reagir, nós precisamos dar uma resposta para o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer já a partir de amanhã, né? Vou me doar ainda mais, apesar que eu estou trabalhando quase que full time no clube. Não posso reclamar da recepção dos jogadores, da entrega deles no treinamento, de eles estarem tentando aquilo que eu falo, mas a gente não está conseguindo praticar, a gente não está conseguindo estimular eles, né, para fazer isso. E muitas vezes isso atrapalha. A fase também não é boa, a bola não está entrando, né? Os jogadores que têm essa capacidade hoje, né, as chances acabaram não sendo concretizadas. Tivemos bola na trave, tivemos uma defesa milagrosa, tivemos tantas situações ali, se eu não me engano, foram mais de 17 situações, né, conclusões a gol, muito superior ao do adversário, mais do que o dobro quase, mas isso não adianta, né? Estatística no futebol não é o que resolve, né? O que resolve é bola na rede, né? Isso a gente não está conseguindo fazer, ainda continuamos muito vulneráveis também defensivamente, precisamos tomar providências defensivas, né? E vamos tomar, não só dentro do campo, como fora do campo. É isso que eu vou tentar fazer. Agora, Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Boa noite a todos. Lisca, eu tive um probleminha no início. Peço perdão se eu for me repetir. Mas eu acredito que muito do que dentro de campo, time e até de mercado já foi perguntado. Eu vou te fazer uma pergunta com todo respeito, mas eu tenho certeza que é do sentimento da torcida também. Queria saber se você acredita em sorte, se você acredita em fé, se você acredita que as coisas, como você já falou, que o momento não é bom, se você se apega a alguma coisa além do seu trabalho para tentar mudar essa chave, essa fase. Eu acredito em fé, né? Sorte eu não acredito no futebol, né? Tem momentos que a bola entra, algumas circunstâncias, mas eu acredito em trabalho, né? E competência, né? Trabalho não está faltando, né? Está faltando competência para a gente transformar algumas situações que a gente tem de gol em realmente gol, para nos dar mais tranquilidade na partida, né? A gente poder administrar a partida diferente, né? Então é isso que eu acredito, em trabalho, em convicção, em qualidade, né? E é isso que eu vou fazer muito a partir de amanhã, né? E vou tentar de todas essas formas, né, dar essa resposta para o torcedor do Vasco, né? E dar esse sentimento, né, de entrega, de qualidade de trabalho, né? Eu acho que o segundo tempo hoje disse muito isso, né? Nós tivemos assim muitas coisas boas no segundo tempo e infelizmente não fizemos o gol para descontar, para entrarmos na partida de vez, deixar o time deles, né, mais preocupado que já estava, porque ele foi baixando linhas, foi trocando atacantes por meio campo, depois só que ele botou o Felipe, né? Então é isso que eu vou fazer, cara. Agora eu quero também participar da concepção do trabalho e vamos lá, né? Vamos trabalhar em cima disso e vamos tratar de melhorar muito o nosso time, né? E ter cada vez mais consistência e eficácia. Essa é a palavra que está faltando para a gente, ser eficaz, né? Eficiente eu não posso reclamar hoje, porque os meninos tentaram, nós tivemos várias situações pelo lado direito, pelo lado esquerdo, bola aérea, falta, o jogo quase foi todo nosso no segundo tempo, né? Até o primeiro gol deles também, nós estávamos bem na partida, transitando bem, baixamos um pouco o bloco hoje, pressionamos mais com o Jabá só daquele lado, o Cano direcionou bem dentro daquilo que a gente queria, os zagueiros, controlamos bem a partida, infelizmente numa segunda bola ali a gente tomou o gol. Mas eu acredito em fé, sim, sei que o torcedor do Vasco acredita muito em fé também. É um momento difícil do clube, cada dia sai uma situação complicada, né? Protesto da torcida, que está no seu direito, aí reportagens de dívida, né? Quando eu cheguei tinha uma reportagem que o Vasco tinha assegurado o salário para todos os funcionários, jogadores, isso deu uma tranquilidade, porque esse ano realmente
todos os jogadores que estão aqui há mais tempo têm elogiado demais, né, a diretoria pelo cumprimento daquilo que foi combinado, ao contrário de situações que foram passadas com muita dificuldade. Eu não estou aqui julgando ninguém e não estou condenando ninguém, é a realidade que os jogadores me passam, né? Que esse ano realmente as coisas estão diferentes a nível de cumprimento das coisas no Vasco, né? Mas a gente viu ontem, né, a reportagem, aí o ato que o Vasco pode ficar inviável, mas eu não acredito nisso não, o presidente está brigando muito, né? Teve essa dificuldade da pandemia também, que atrapalha demais, né? E a gente precisa de todos os vascaínos, né? Peço uma trégua também para todo mundo, né? Que a gente se una para trazer o Vasco de novo para a Série A, né? E aí depois, né, as divergências aparecem e aí quem for mais capacitado que faça a gestão do Vasco, né? Mas esse momento é um momento que a gente precisa de calma, tranquilidade. Sei que a torcida está muito indignada e tem o direito de protestar dentro de civilidade, dentro daquilo que ela se manifesta. O Vasco é um clube gigante de 20 milhões de torcedores e nós não estamos conseguindo responder aquilo que eles querem, né? E o que eles merecem e o que o Vasco precisa e merece também. Então, eu acho que é isso, cara, é ter muita indignação, mas cabeça no lugar e trabalhar e agora também agir tanto dentro como fora do campo e nós vamos tomar essas providências aí, espero que a gente consiga. Agora Emerson Rocha, canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André, boa noite, Lisca. Lisca, falar do jogo em si é bem complicado. Eu quero levantar uma situação com você, pois é uma grande dúvida do torcedor. Até o Jader Rocha, na narração do jogo, que te conhece há anos, disse que você é um profissional com alma, energia e muita sinceridade. Eu concordo com ele. Por isso eu quero te perguntar diretamente, Lisca, esse elenco do Vasco foi mal montado para a Série B pela falta de atitude em vários jogos e até mesmo por não saber competir um campeonato como a Série B? Boa noite, Lisca. Não, Emerson, eu não posso falar isso, né, que o elenco foi mal montado, seria uma falta de respeito com o Pássaro, com o presidente, com toda a diretoria do Vasco, né. Agora a Série B tem algumas características que o primeiro turno já mostrou pro Vasco, né, então nós temos que corrigir rota e não ficar lamentando o que aconteceu, né. Tem ótimos jogadores aqui no Vasco, tem muito talento também da meninada, mas a competição ela é um pouco diferente, ela requer maturidade, requer algumas opções de força também, muitas vezes o jogo é na força, na imposição, é diferente de uma Série A. O Vasco já jogou outras vezes a Série B, mas está acostumado com outra competição, muito mais a Série A do que a Série B. Então a gente precisa se adaptar. Não estou sem alma, não. Agora não adianta eu ficar me estribuchando na beira do campo, né, que não é isso que faz o time ganhar. E a troca de energia vem muito do time para o treinador, do treinador para o time. As pessoas acham que muitas vezes eu ficava enlouquecido. Não, mas o time fazia isso também, passava essa energia, né? Isso nós vamos fazer também com o nosso time aqui do Vasco, né? Talvez eles não tenham conseguido ainda, mas não por falta de tentativa. Talvez características, né, que a gente precise alterar na nossa equipe. E é isso que nós vamos trabalhar. Agora seria muita falta de caráter minha de falar aqui publicamente na imprensa que o grupo foi mal montado. Isso eu jamais vou falar, acho que não, eu acho que precisa de correções e nós temos muita coisa boa, temos muita coisa que temos que melhorar, temos, mas nós precisamos de correções, isso é bem visível, não é só eu, é vocês, da imprensa, a torcida, a própria diretoria, e é hora do Vasco fazer um sacrifício, é hora do Vasco crescer em cima disso, crescer em cima da dificuldade. Nós estamos empreendendo aqui num clube, né? Nós precisamos achar a solução para 20 milhões de pessoas, né? E é isso que nós vamos buscar. Dentro dessa dificuldade está uma grande oportunidade. Eu lutei muito para chegar aqui, cara. Me dediquei muito para chegar num clube como o Vasco e não estou nada satisfeito com aquilo. São 30 anos de carreira, não estou nada satisfeito com o que eu estou vivendo aqui. Mas vou me empenhar mais ainda e vou buscar essa recuperação para mostrar para todos e para mim mesmo que eu não estou aqui de paraquedas e que eu posso comandar esse processo. Mas agora sendo mais escutado e também com diagnóstico de um mês de trabalho e com, se eu não me engano, 7 jogos, né, na Série B. Os jogos da Copa do Brasil eu não vou contar, né, mas os jogos da Série B nos mostraram muita coisa, o campeonato está mostrando muita coisa, é um campeonato muito duro, muito parelho, e a gente viu hoje um time que não criou muito, não articulou muito, mas foi muito eficaz, né? Então nós precisamos de eficácia e nós precisamos mudar algumas características, né, do nosso grupo, e é isso que eu vou tentar fazer. E agora, para a gente concluir a entrevista coletiva, Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Boa noite a todos da Vasco TV. Lisca, historicamente o Vasco é conhecido. Lá atrás ele teve um técnico, Antônio Lopes, em 1882. Eu conversava com o meu companheiro Maurício Ribeiro aqui.
na transmissão, em que passou a mesma situação que você passa hoje no Vasco. E que ele foi obrigado, apesar da qualidade dos jogadores que estavam no campo, ele vinha tentando, e ele mudou simplesmente 5 peças, né, para que pudesse reagir, né, em campo, e conseguiu com bom êxito na época. Então, na época, claro, eu não vivi aquele momento, mas um amigo viveu, e você também deve lembrar dessa ocasião. Gostaria de saber de você, Gabriel Peck, Arthur Salles, Galazzi, entre outros jogadores que você tem no seu plantel, que você confia, que você trabalha, nós não temos dúvidas, se isso passa pela tua cabeça. Boa noite, Luiz. Boa noite. Você falou do Antônio Lopes, né? Em 1992, é isso, né? Professor Antônio Lopes mandou... 8-2, né? Professor Antônio Lopes, eu tive o prazer de trabalhar no Esporte Clube Internacional. Ele foi para o Internacional, né? Eu conheci ele lá, eu era treinador do infantil quando ele era treinador do profissional. É um grande profissional, é um grande exemplo do Vasco, é um vencedor no Vasco. E é um exemplo que serve para a gente, sim. Os meninos têm qualidade, mas talvez eles ainda não tenham a maturidade para assumir uma responsabilidade enorme, que é jogar uma Série B pelo Vasco. Eles podem pontualmente entrarem, né? Mas nós não podemos jogar toda a responsabilidade em meninos. Essa competição o Vasco está fazendo diferente de todos os clubes, né? Eu conheço essa competição, já tive 2 acessos com o Paraná e com o América, e nós não tínhamos esse número tão elevado de meninos da base. E não estou jogando a culpa dos meninos, longe disso, mas a competição pede maturidade também, e a gente pontualmente colocando eles, porque a gente corre o risco daqui a pouco de queimar toda uma geração com boa qualidade, né? Por falta de resultados e por ainda não ter a maturidade de ter essa responsabilidade de puxar esse processo no Vasco, né? Com toda a pujança do clube, com toda a necessidade do acesso, não tem outro resultado que sirva para o Vasco que não seja o acesso. Então não é fácil não para os meninos. Então é isso que eu vou colocar também, né? Talvez algumas opções também, né? Nós estamos aí com o banco praticamente recheado de meninos, então é isso que nós vamos conversar e vamos achar essa solução, sim. E passa também por essa mudança, né? Hoje a gente já fez algumas alternâncias no time, eu já venho tentando de um jeito, tentando do outro, dar segurança, não trazer também desconfiança para dentro do vestiário, mas agir, atuar dentro daquilo que a gente precisa e dentro daquilo que a gente diagnosticou, né? O diagnóstico que a gente tem nesse meu primeiro mês de trabalho, que está muito abaixo do que a gente esperava, assumir a responsabilidade também, mas eu quero agora também participar desse processo, dessa reformulação do trabalho, né? É isso que nós precisamos fazer, ainda há tempo, né? O Vasco é um clube muito grande, muito pujante, tem condições de fazer essas mudanças, e é isso que eu vou trabalhar com a diretoria a partir de amanhã. Encerrada a entrevista coletiva, Lisca, um abraço aí, até a próxima. Um abraço. Fechada a entrevista coletiva. Futebol com mais emoção, entrevistas, notícias e informação. Arena Web, o canal do seu coração. Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. 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 Siga o nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.